Show. Bom, então vamos dar início agora à parte de física, tá? Vocês vão perceber que a minha aula, tanto a de biologia que eu preparei, quanto a de física, elas, um segundo, quanto a de física, elas estão bem complementares à aula da semana anterior, tá? Lembrando, na aula da semana anterior, eu falei um pouco de transporte ativo, transporte passivo, né? E citei alguns hormônios que têm a ver com isso. E agora na parte de física, além de trazer um pouco de magnetismo, que eu falei, de fluxo magnético na aula passada, eu vou trazer uma reflexão sobre a parte de elétrica, tá? Naquela lista que foi mandada nos grupos para vocês preencherem, dois assuntos que apareceram muito lá, que o pessoal voltou em peso, foi eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui sobre os princípios, o princípio dos ímãs, tá? Então vale lembrar, existe uma força entre os ímãs que pode ser de atração ou de repulsão, chamada de força magnética. Então, assim como cargas elétricas, ímãs têm a propriedade de produzir um campo, tá? E esse campo, por ser produzido por um ímã, chama de campo magnético, tá? Então, cada ímã possui necessariamente dois polos, um norte e um sul. Esses polos são inseparáveis, então a gente já vê aqui nessa primeira imagem do lado esquerdo que um ímã que foi repartido ao meio, ele origina dois ímãs iguais. Então a polaridade sempre permanece, tá? E as linhas do campo magnético, diferentemente do campo elétrico, circundam os ímãs e são sempre fechadas, tá? Não existe início nem final. Então elas fazem esse movimento aqui, saindo do norte e entrando no sul. Eu gosto de estudar e de perceber esses princípios do ímã comparando sempre com o campo elétrico, com a força elétrica, com a carga elétrica. Então, o que a gente pode ver aqui? Que existe uma força de atração ou repulsão. Então, ao mesmo tempo que nos ímãs existe o norte, que é repulsivo ao norte e atrativo ao sul, existe na eletricidade a carga positiva, que repele iguais também, né? Então, repele positivo e atrai negativo. E essa força de atração ou repulsão na eletricidade é chamada de força elétrica. E no magnetismo, chamado de força magnética. Tá? Diferentemente das cargas que podem ter apenas uma polaridade, então eu posso ter um objeto totalmente positivo ou um objeto totalmente negativo ou neutro. Mas na existência dos ímãs, eles sempre terão dois polos, um positivo, um norte e um sul. Desculpa. A questão dos polos serem inseparáveis também é uma diferença às cargas elétricas. Quando a gente pega as cargas de referência, né? Se eu partir um objeto que era positivo em dois, ele se tornará dois objetos com a metade da carga em positivo, né? A mesma coisa, eu encosto duas bolinhas que têm cargas delas duas unidas 10Q, e quando eu separo vai ficar 5Q para cada um. Já no ímã, eles se dividem em dois polos, sempre. E a questão das linhas de campo, também há uma diferença entre as linhas de campo magnético e linhas de campo elétrico. Lembrar que as linhas de campo elétrico, né, eu tenho uma carga aqui positiva, elas simplesmente saem dessa carga e tendem ao infinito. Tá? Então elas vão reduzindo. Mesma coisa negativa. Elas entram, né, as linhas de campo. E do infinito também. Já nos campos magnéticos, essas linhas sempre circundam o ímã. Então, elas têm início e fim. Elas têm esse valor aqui. Elas têm essa conformação de circundar o ímã e estar sempre fechado.
tá? Mas assim como as linhas de campo magnético, a tangente a essa linha, né? Essa tangente indica justamente o vetor e a direção do campo. Nesse caso, o campo magnético representado pela letra B. Continuando, o magnetismo terrestre. A magnetosfera terrestre é uma área ao redor do planeta que sofre influência do campo de energia, campo magnético, criado pelo magnetismo do núcleo terrestre. A gente vai ver mais na frente dos tipos de materiais e a sua relação com o magnetismo. A gente tem que lembrar que a principal composição do núcleo terrestre é níquel e ferro, que são materiais ferromagnéticos, tá? Então, tem características positivadas em relação ao funcionamento magnético. O que a gente observa aqui? A inclinação da Terra, né? E é como se o núcleo fosse um ímã gigante. Torna a Terra um ímã gigante. Onde o polo sul desse ímã aponta para o polo norte, tá? Então, olha aqui, o polo sul magnético é a mesma coisa que o polo norte geográfico. Isso confunde bastante, mas é importante saber. O polo sul magnético é o polo norte geográfico. E o polo norte magnético é o polo sul geográfico. E olha essas linhas de indução aqui circundando a Terra, tá? Continuando, o magnetismo da matéria. Eu trouxe aqui uma classificação dividida em 3 do funcionamento da matéria em relação ao magnetismo, tá? Então, os materiais diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Assim, estabelece-se um campo magnético na substância que possui sentido contrário ao campo aplicado. São substâncias diamagnéticas, o bismuto, cobre, prata e chumbo. O que seriam esses ímãs elementares, né? A gente pode observar a matéria, tá? Independente dela, composta por mini-ímãs, que são chamados de ímãs elementares. Tá? Isso é uma figuração do que são esses ímãs elementares. Todos com polo norte e polo sul. Materiais diamagnéticos, quando são expostos a um campo magnético, têm os seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo. Então, um campo que teria uma emissão, né, nesse sentido, teria um polo norte aqui e geraria nesse material no campo magnético ao contrário. Então, as conformações dos ímãs elementares seriam basicamente sul e norte, oposta ao campo que foi exposto esse material. Tá? Os paramagnéticos são materiais que possuem elétrons desemparelhados e que, na presença de um campo magnético, alinham-se, fazendo surgir um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético em um ponto qualquer. Esse material são fracamente atraídos pelos ímãs. São materiais paramagnéticos, o alumínio, magnésio, sulfato de cobre. Já os ferromagnéticos, as substâncias que compõem esse grupo apresentam características bem diferentes dos materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Esses materiais se imantram fortemente se colocados na presença de um campo magnético. É possível verificar experimentalmente que a presença de um material ferromagnético altera fortemente o valor da intensidade do campo magnético. São substâncias ferromagnéticas somente o ferro, cobalto e níquel, e as ligas que são formadas por essas substâncias. Os materiais ferromagnéticos são usados quando se deseja obter campos magnéticos de alta intensidade. Olha aqui o que ele falou. Ele falou de um processo chamado de imantação, né?
que características materiais imantam-se facilmente. E o que é imantar? É simplesmente submeter um material, seja ele qual tipo for, a um campo magnético, esfregando ou somente submetendo. E esse material vai ser imantado, ou seja, terão seus ímãs elementares alinhados de alguma forma. Os diamagnéticos de forma oposta ao campo e os ferromagnéticos serão no mesmo sentido, portanto, aumentarão a atuação desse campo. Tá? Alguma dúvida? Podem se manifestar aí. Continuando, já que ninguém falou nada. Ó, a relação entre magnetismo e eletricidade. A gente falou na aula passada brevemente sobre o surgimento da eletricidade a partir de um fluxo, da variação de um fluxo magnético. Agora a gente vai ver o princípio oposto. O campo magnético sendo criado ou originado por cargas elétricas em movimento. Então a gente tem Sim, pediram diamagnéticos. Ó, diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo aplicado. Então, os ímãs que vão estar lá, eles serão atraídos, né? Eles vão jogar um campo magnético ao contrário, tá? Então, são substâncias magnéticas, o bismuto, o cobre e o prata. Tá? Essa orientação, ó, se eu submeter um campo magnético aqui, os ímãs serão orientados de uma forma a ter um campo magnético contrário. Tá? Então, o campo magnético gerado pelo diamagnético será ao contrário. Terão ações antagônicas. Tá? Diferente do ferromagnético, que amplificará esse sinal, digamos assim, esse campo. Bom, voltando aqui, um cara chamado Ostreit, se eu não me engano, fez esse experimento e evidenciou que as cargas elétricas em movimento, ou seja, a corrente, né? A corrente nada mais é do que elétrons em movimento, geram campos magnéticos. Como foi esse experimento? Ele colocou uma bússola, tá? E percebeu e deixou ela lá fixa. E quando ligou uma corrente elétrica ao redor dessa bússola, percebeu que ela se movimentou e mudou a sua orientação, tá? A posição inicial dela era determinada pelo campo magnético terrestre. Então, o norte apontava para o norte geográfico, que é o norte, que é o sul magnético, e o seu sul apontava para o sul geográfico, que é o norte magnético da Terra. Tá? Lembrem bem dessas definições, norte magnético e sul geográfico, ou sul magnético e norte geográfico. Mas quando ele ligou essa corrente, percebeu que a bússola mudou de sentido. E a única justificativa para essa mudança de sentido é que a corrente elétrica originou um campo magnético. E que os vetores campo magnético da Terra, digamos aqui, o campo magnético da Terra, com o campo magnético da corrente, gerou um vetor resultante, né? Um campo magnético resultante. E esse campo magnético resultante definiu a orientação dessa bússola. Então ele chegou a essa conclusão, tá? O que é que nós temos que saber além disso? Que corrente gera campo magnético. Nós temos que aprender a regra da mão direita, que é esse desenho que tem aí, que define a orientação do campo ao redor de um fio, ou de acordo com o sentido da corrente. Então, nosso dedão, tá? Sempre com a mão direita. Mão direita. O dedão sempre no sentido da corrente e as pontas
as pontas do dedo circulando esse fio, tá? Sempre circulando esse fio. Então, aqui será indicado o sentido do campo, tá? Olha aqui, nesse sentido aqui, anti-horário. A mesma coisa aqui. Então, é importante conhecer a regra da mão direita. Eu acho que é a informação fundamental para resolver as questões desses conteúdos, tá? Para entender o sentido do campo. Então, olha só, da mesma forma que o fluxo, a variação do fluxo magnético, a variação do fluxo magnético gerava corrente elétrica, a corrente elétrica gera campo magnético. Então, a gente vê a transformação e a conservação de energia dos processos, né? Ó, é preciso aprender essas três formas que indicam a intensidade do campo magnético em cada uma das correntes, né? No caso, em um fio retilíneo, que é essa primeira imagem que a gente viu, o campo magnético é igual a μ, que isso aqui é uma grandeza magnética, né? Tem a ver com o material, com o meio, desculpa. O I é a corrente, 2πr seria o raio ou a distância de algum objeto em relação ao fio. No centro de uma espira circular, tem essa conformação, 2πr, e no interior de um solenoide. Esse solenoide você pode ouvir com dois nomes, tanto solenoide ou um eletroímã. É a mesma coisa e vai utilizar a mesma forma, tá? Visualmente, ó, isso aqui seria uma espira circular passando uma corrente, tá? Nesse sentido aqui, olha a corrente. E com a regra da mão direita, a gente consegue definir o sentido, né? Que é justamente daqui para trás. Esse é o sentido do campo em uma espira circular. E um solenoide, um eletroímã aqui na direita, a gente vê o polo positivo, né? A corrente, portanto, tem esse sentido aqui, ela passa para cima, e os dedos entram nessa espira aqui, nesse solenoide, né? Nessa mola aqui. Portanto, o campo magnético adquire esse sentido, porque ele também é chamado de eletroímã. Como a gente viu lá nos ferromagnéticos, que eles conseguem ampliar e são utilizados para a obtenção de campos magnéticos muito grandes, existem imantadores elétricos, que são solenoides com uma barra de um material ferromagnético no interior desse solenoide. E através de uma alta corrente que eles são submetidos, eles induzem a formação de um campo magnético extremamente alto. Então, os ímãs elementares desse material serão totalmente alinhados e esse material se tornará um ímã bastante forte, tanto durante a atuação dessa corrente, e se ele for imantado depois que acabar essa corrente, né? Quando a gente tem a imantação, a gente tem a permanência desse campo magnético. Entendido isso aqui? Quer que eu repita alguma coisa? Vamos para as questões. Então vamos lá para as questões. Questão 30. A técnica de ressonância magnética nuclear pode ser utilizada para a análise de características, como a viscosidade, de algumas substâncias úteis na indústria petrolífera. O princípio do funcionamento básico dessa técnica é a utilização de um solenoide, pelo qual passa uma corrente elétrica uniforme e em determinado sentido, gerando um campo magnético principal do aparelho. Em seguida, são aplicados nele outros campos magnéticos para que o comportamento da substância seja analisado. Em um laboratório de pesquisa petrolíferas é utilizado um aparelho de RMN, cujo solenoide produz um campo magnético principal
com o eixo na direção leste-oeste. Para testar o funcionamento desse aparelho, um pesquisador colocou uma bússola no centro do solenoide e verificou que a agulha dela apontou quase totalmente para o leste. O comportamento da agulha da bússola mostra que o campo magnético principal do aparelho e o campo magnético da Terra têm. Ele quer saber a parte de sentidos ou direção e da intensidade. Então, vamos visualizar o que é que acontece nesse experimento, né, nessa ressonância. Ele tem um solenoide, vou desenhar aqui rapidinho um solenoide. Nesse solenoide, ele passa uma corrente elétrica e, consequentemente, gera no seu interior um campo magnético, que ele diz que tem direção, né, o eixo leste-oeste. Então, aqui seria o campo magnético. Opa. Lembrar das coordenadas, né? Norte, isso aqui em relação à Terra. Sul, leste, oeste. Então, a gente observa que o ímã, o eletroímã construída, tem o campo magnético nesse sentido. E quando ele coloca a bússola no interior, ele fica totalmente apontado para o oeste. Então, digamos que ele fica aqui assim. Aqui seria a bússola. Tá? O que a gente tem que perceber é que nesse experimento, não só o campo magnético, como ele já disse na questão, não só o campo magnético gerado no solenoide atua sobre essa bússola, sobre essa agulha, mas também o campo da Terra. E qual é o sentido, a direção e o sentido do campo terrestre que a gente viu? Olha aqui para a imagem. No eixo, ele está saindo, né, do norte, fazendo toda essa volta e entrando no sul. Portanto, ele segue esse princípio aqui. Do norte ao sul. Esse é o sentido, a direção e o sentido do campo magnético terrestre, tá? Esse aqui é o do solenoide e esse é do terrestre. Então, a primeira coisa que a gente já sabe é que ele tem direção perpendicular, né? Perpendicular. Esses três a gente já pode eliminar, A, B e a C, e ficamos com a D e a E. Em relação à intensidade deles, quando a gente compara a intensidade do campo gerado no solenoide e no da Terra, a gente tem que entender que o campo gerado vai ser um vetor resultante. Mas se a bússola ficou como se não existisse o campo magnético terrestre, o que significa que o campo magnético gerado nesse solenoide é muito, mas muito superior ao campo magnético que está atuando sobre a bússola. Então, a gente pode ver aqui na representação como se fosse esse vetor, o do solenoide, e esse vetor, o da Terra. E aí o vetor resultante é praticamente igual ao vetor do campo gerado pelo solenoide, tá? Então, tem direção perpendicular e intensidade de grande diferença. Por isso, a resposta é a letra E. Tá bom? Tá. Por que a direção é perpendicular? Ele fala que a orientação do solenoide foi de leste a oeste, tá? E esse dado que ele nos dá são os pontos cardeais. Então, a gente tem conhecimento que aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste e aqui é o oeste, geográficos. Então, o campo magnético gerado no solenoide teve essa conformação do leste para o oeste, está aqui desenhado.
existem dois campos atuando na agulha, o do solenoide, que já foi desenhado, e o da Terra. Qual é o sentido e a direção do campo da Terra que nós temos conhecimento? É justamente do norte para o sul. Então, tomando como referência essas coordenadas de norte, sul, leste e oeste, e que o solenoide está de leste para oeste e o campo da Terra de norte para sul, então eles farão esse ângulo de 90 graus, eles serão perpendiculares. Entendeu? Show? Valeu. Show. Continuando. Agora a questão 25. Essa questão 25 vai trazer tanto o nosso conhecimento sobre a existência de um campo magnético gerado pela corrente, quanto o conhecimento da aula passada, que a variação do fluxo magnético ao decorrer do tempo gera uma corrente induzida, né? E essa corrente induzida gera um campo magnético. Olha aí o ciclo, né? A soma dos conteúdos e a soma da atuação dessas energias. Então vamos lá. Um experimento de feira de ciências é composto por um cano leve de metal. Aqui um cano leve de metal. Um fio condutor enrolado formando uma bobina. Olha aqui uma bobina, que a gente pode interpretar como um solenoide, ou até mesmo um eletroímã. Enrolado formando uma base de madeira, uma bateria e um botão para ligar e desligar o sistema. Inicialmente, o cilindro oco metálico fica logo acima da bobina, porém solto, livre para subir e descer. A bobina, entretanto, está fixa na base de madeira e é conectada a uma bateria. A figura ilustrada ilustra o aparato. Então, está aqui. Inicialmente, antes de o sistema ser ligado, não há corrente elétrica passando pela bobina. Porém, quando se aciona o botão do aparelho, um forte pulso de corrente, assim que aciona, um forte pulso de corrente elétrica passa pela bobina e o cano é impulsionado para cima. Por que esse impulso acontece? Porque o cano de metal é impulsionado para cima. Então, a gente tem que interpretar que quando há o acionamento do botão, vai existir esse pulso de corrente na bobina elétrica e isso gera um campo magnético, como a gente viu nos slides anteriores, tá? Dessa forma, vai haver uma variação no fluxo magnético no cilindro, tá? No cano de metal, uma variação no fluxo magnético. E pela lei de indução de Faraday e Lenz, que a gente viu na aula passada, vai surgir uma corrente elétrica induzida no cilindro metálico. E essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético contrário ao da bobina. Então, a consequência da existência de dois campos magnéticos contrários é a impulsão do cilindro para cima. Conseguiram visualizar? Então, a gente tem uma cadeia de ações. Vamos escrever aqui embaixo. A primeira etapa foi o surgimento da corrente. Esse pulso de corrente. Esse pulso de corrente gerou um campo magnético. Aonde? Na bobina. Vou botar aqui B de B. Esse campo magnético, que não surgiu instantaneamente, ele saiu de 0 para mais, significa uma variação de fluxo, uma variação de campo dentro desse campo. Tá? Então, essa variação, né, essa variação do fluxo, essa variação do campo, vai gerar uma corrente induzida. E essa corrente induzida gera um outro campo, um campo no cilindro. E esse campo no cilindro
quando a gente compara, eles têm direção igual, mas sentido oposto. O sentido é diferente. Lembra lá da lei de Lenz que quando nós aumentamos o fluxo magnético numa espira, numa região condutora, a corrente que será formada no intuito de gerar um campo magnético oposto ao que está gerando essa corrente, tá? Voltem lá no material e dêem uma olhadinha. E aí esse campo magnético oposto é responsável pela repulsão do cano de metal. Como a bobina está fixa, ela não tem como descer, mas como o cano de metal está solto, ele sobe. Alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Se manifestem aí no chat, por favor. Para que eu possa dar continuidade aqui. Tudo certo? Tudo ok? Ah, show de bola. Então, o impulso ocorre porque surge no cano de metal um campo magnético oposto ao da bobina por conta da variação de fluxo magnético. Exatamente, letra A. Tá? Eu vou só repetir uma coisa, posso até ser prolixidade, mas lembra na aula passada a gente falou de um aparelho chamado transformador. E uma condição para ele funcionar, que eu falei, era a existência de uma corrente alternada para que a variação de corrente variasse o fluxo magnético e o fluxo magnético induzisse uma corrente na outra parte do gerador. Só que uma corrente contínua também pode variar um fluxo magnético, e é o que a gente observa aqui, né? Quando é que ele pode variar o fluxo magnético? Uma bateria, lembra que tem uma corrente contínua, né? Contínua. Quando é que essa corrente contínua pode gerar uma variação de fluxo magnético? Quando eu ligo a corrente e quando eu desligo a corrente. Por quê? Quando eu ligo a corrente, essa variação de fluxo é de 0 ao máximo. E quando eu desligo, é do máximo para o zero. Então, eu tenho dois pontos, dois intervalos de variação de fluxo magnético em uma corrente contínua, quando ela é ligada e quando ela é desligada. Nesse meio tempo, não existirá variação de fluxo magnético. Tá? Então, já que a galera tá show de bola aí, vou continuar. Ó, essa questão 18 meio que sintetiza, mais uma vez, os dois conteúdos. A energia elétrica sendo gerada por um fluxo magnético. Né? Então, algumas praças de pedágio utilizam um tipo de tecnologia na qual o motorista não precisa mais parar para efetuar o pagamento, evitando filas. Ela funciona por meio de etiquetas que não possuem nenhum tipo de bateria como fonte de alimentação e são instaladas no vidro na frente do automóvel. Para que o sistema funcione, uma antena localizada no pedágio atinge a etiqueta com uma radiofrequência constante, fazendo com que haja passagem de uma corrente elétrica e que o circuito elétrico funcione sem bateria. A transmissão do sinal da antena que realiza o funcionamento do circuito citado é um exemplo de transformação de energia. E aí? Cinética em elétrica? Não. Mecânica em elétrica? Elétrica em magnética? Eletromagnética em elétrica? Ou térmica em eletromagnética? Então, o que a gente observa? Uma antena localizada no pedágio atinge uma etiqueta com uma radiofrequência, fazendo que haja uma passagem de corrente elétrica e que o circuito elétrico funcione sem bateria. Então, o que seria a existência de uma bateria? Exatamente o exemplo anterior. Teria o fornecimento de uma energia
de uma energia química e formará uma energia elétrica, ou até mesmo da tomada da nossa casa, né? A energia elétrica. Mas nesse processo aqui, eu estou produzindo uma corrente elétrica sem a bateria. E como é que eu produzo uma corrente elétrica sem bateria? Variando o fluxo magnético no decorrer do tempo, tá? Isso aí é um princípio da produção de energia elétrica nos geradores, né? Nas hidrelétricas, nas usinas eólicas. Eles produzem eletricidade sem ter uma bateria, né? A partir da variação do fluxo magnético. Então, é uma transformação de energia eletromagnética em elétrica. Resposta à letra D. Eu trouxe aqui até uma imagem que sintetiza um pouco do funcionamento de um gerador de corrente elétrica. A gente vê aqui um solenoide, né, uma bobina, e dentro dele será variado o fluxo magnético. Olha aqui o ímã, né? Essa variação do fluxo magnético no decorrer do tempo provoca o surgimento de uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, uma corrente elétrica induzida. Então, todas as usinas produtoras de energia, seja ela eólica, hidrelétrica, nuclear, termoelétrica, dá mais um exemplo aí. Enfim, todas elas têm esse funcionamento. Elas variam, de alguma forma, esse fluxo magnético para gerar uma corrente elétrica. E aí, cada usina vai ter sua forma de variar, uma hidroelétrica. A hidrelétrica permite a passagem de água pelas pás da hidrelétrica, essas pás giram, tá? É como se fossem espiras girando dentro de um campo magnético, variando o campo magnético e gerando a corrente. Uma termoelétrica funciona da mesma forma, só que como é que ela gira a pá? Ela queima um combustível, seja lá qual for, esquenta a água e esse vapor de água pressurizado vai movimentar essas pás variarão o fluxo magnético que gerará uma corrente induzida. A nuclear, a mesma coisa. A nuclear gera energia o suficiente para esquentar a água, o vapor de água pressurizado vai girar essas pás, enfim, todos a eólica. A eólica gira aquela pá lá, a hélice, essa hélice girando é uma variação de fluxo magnético em uma espira, essa variação de fluxo surge corrente. Então, botem isso na mente, tá? Alguma dúvida? Posso passar para a próxima etapa da aula? Então, continuando aqui. Bom, eu trouxe aqui o que, ao meu ver, tem mais coisas, né? Mas o que eu percebi, eu juntei algumas coisas da monitoria, que o pessoal estava pedindo bastante, juntei com a lista que vocês marcaram lá, falaram bastante de eletricidade, e juntei também com a resposta dos gabaritos, que a gente tem acesso às questões erradas de vocês também, por isso que é importante, sabe? E o que eu percebi era a recorrência de erros em algumas dessas situações. E aí eu trouxe alguns tópicos para vocês, são meio que interpretações de um conteúdo que vocês teoricamente sabem, que é o quê? Associações em série, mesma corrente. Associações em paralelo, mesma DDP. Como é que se calcula uma resistência equivalente? O pessoal já sabia. Então, resistência equivalente em série, soma as resistências. Resistência em paralelo, faz todo aquele cálculo inversamente, né? Então, essas reflexões aqui vão depois desse conteúdo introdutório, tá? Então, o que é necessário saber? O polo positivo é a maior barra e o negativo é a menor. Então, aqui é o polo positivo
e aqui é o negativo. E é importante vocês saberem isso, tá? Destrinchar esse circuito. Vamos lá. O sentido da corrente é oposto ao sentido da circulação real dos elétrons e parte do polo positivo. Então, eu percebi que existem algumas questões que perguntam qual o sentido da corrente, qual o sentido da circulação de elétrons. E vocês não podem confundir. O sentido da corrente parte do polo positivo em direção ao negativo. Então, o I está aqui. E o sentido real de deslocamento dos elétrons é o contrário. O sentido de deslocamento dos elétrons é esse aqui. Então, às vezes, a questão pergunta justamente para você se confundir. Tá? Continuando. A tensão é distribuída ou consumida proporcionalmente nas resistências em série. O que isso quer dizer? Que em uma associação, essa aqui é uma associação mista, mas em uma associação em série, a DDP, deixa eu pegar aqui, digamos que aqui seja 12, ela será distribuída uniformemente para cada resistência. E por que eu coloquei consumida? Porque é como se, cada resistência vai consumir um pedaço dessa tensão, tá? Mas se for um circuito misto, nesse caso que tem associações em série e em paralelo, qual é a alternativa? Calcula a resistência equivalente e torna todo mundo em série. Se ele quer saber a distribuição de tensão, se eu sei que que a distribuição de tensão é igual em associações em série, eu tenho que tornar ela toda uma associação em série, que foi o que eu fiz aqui, tá? Já já eu vou para essa situação e repito isso. O somatório das correntes das associações em paralelo é igual à corrente total que sai da tensão. O que isso quer dizer? Que se uma questão quer saber uma corrente total que passa pelo circuito e existe uma associação em paralelo, o somatório das correntes que passam nessa associação vai dar igual à corrente total. Então, a gente observa aqui, ó, a corrente total chegando nessa associação em paralelo e ela é distribuída. I1 e para cá I2. Então, a soma de I1 mais I2 é justamente igual à corrente que saiu desse gerador aqui, que saiu dessa tomada. Então, a alternativa para você saber a corrente total é indo de encontro às associações em paralelo. Tá? Outra questão que evidenciou bastante erro é no cálculo de energia gasta. Então, a gente tem que ter em mente que a energia gasta é diretamente ligada à potência dissipada pelo circuito, por todo o circuito, multiplicada pelo tempo de uso. Tá? Antes de continuar, a gente tem que ter em mente, olha esse desenho aqui, que nas residências, na nossa casa, os aparelhos são sempre associados em paralelo. Tá? O que isso quer dizer? Que a tensão é submetida igualmente a todos eles. Tá? E o que influencia no aumento de aparelhos conectados? Além da potência dissipada ser maior, a corrente que é exigida dessa tensão é maior, é somada. Né? Então, olha aqui, as questões que querem saber esse cálculo de energia, elas sempre vão fornecer esses dados. Todas. Professor, seu áudio curto. Qual parte do início? O início inteiro? Desde aqui do polo positivo?
essa daqui de energia, tá? Para eu voltar. Então, voltando aqui. As questões que trarão cálculo dos gastos de energia, elas sempre vão fornecer esses dados aqui, tá? E aí elas vão perguntar de ordem direta, ordem indireta. Então a gente tem que entender que a questão vai fornecer o número de aparelhos, a potência do aparelho que vai ser usado, o número de dias de uso, o número de horas por dia, tá? Olha aqui, H por dia, e o valor do quilowatt-hora. E para eu calcular o valor gasto, então aqui o valor que foi gasto no mês, eu simplesmente multiplico o número de aparelhos vezes a potência dissipada por cada um deles, vezes o número de dias utilizados, vezes o número de horas por dia, para nós atingirmos o valor de watts-hora, e vezes o valor do quilowatt-hora. Mas lembre que como é o valor do quilowatt-hora que normalmente as questões fornecem, você tem que colocar esse 10 a terceira aqui, que é transformar o kilowatts em 10 a terceira watts-hora, né? A gente tem que evidenciar esse valor. E com isso aqui você vai alcançar o valor da energia gasta durante todo esse período, tá bom? Continuando. É preciso lembrar ou relembrar o cálculo rápido de resistências equivalentes para associação em paralelo. Então, a resistência equivalente em paralelo que tem valores iguais, você coloca o valor da resistência e divide pelo número de resistências iguais. Vamos ver isso na prática aqui. Digamos que cada resistência dessa vale 1. E essa daqui vale 2. Eu quero transformar esse circuito em um circuito único, em associação totalmente em série. Então, eu já sei que aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 12. Qual o valor dessa resistência equivalente aqui? Bom, eu somo a resistência que está em série, esse valor fica 2. E agora eu percebo que eu tenho duas resistências iguais. Para eu calcular essa resistência equivalente, é igual ao valor dessa resistência que se repete sobre o número de vezes que ela se repete. 2 vezes, uma aqui e outra aqui. Isso aqui dá o valor de 1. Então, essa resistência equivalente vale 1. Tá? Aqui já foi um cálculo rápido dessa resistência. Voltando aqui para cima, ó, a tensão é distribuída ou consumida proporcionalmente às resistências em série. Como a gente sabe que as resistências aqui são iguais, esse consumo vai ser proporcional. Eu tenho 4 resistências de 1 ohm para 12 volts de DDP. O que isso me diz que para cada resistência eu terei 3 volts. Mas lembrem que esses 3 volts aqui não será para uma resistência só. Ele será distribuído para essas 3 resistências aqui, tá? Esses 3 volts é para essa associação inteira. Então, voltando. Outra coisa que o pessoal sempre confunde, o que é valor nominal? Muita gente perguntou na monitoria, então, os valores nominais, que sempre aparece questão, o valor nominal desse aparelho, desse chuveiro, é 60 watts para 220 volts. Então, qual é a função do valor nominal? Os valores nominais são fornecidos pelo fabricante do aparelho para indicar as características de melhor funcionamento. Então, esse aparelho aqui funciona da melhor forma com essas características, com tantos watts de potência e na DDP tal. E para principalmente calcularmos a resistência desse aparelho. Ou seja, aquele valor nominal dado vai ser utilizado por nós para sabermos a característica daquele aparelho. Lembrar que potência e DDP não é do aparelho, é de algo referente a fora. O que não muda no aparelho é a resistência. Então, os valores nominais que normalmente são dados potência e DDP
são para calcular a resistência. A gente lembra daquele cálculo, né? Potência é igual ao quadrado sobre R. E com isso nós conseguimos achar esse valor de resistência elétrica, tá? Outra coisa que vale lembrar, que o pessoal estava tendo dúvida, é sobre as proporcionalidades e desproporcionalidades dessas grandezas. Então, mais uma vez, todos os cálculos de proporcionalidade entre características elétricas devem conter um valor constante. Não há proporcionalidade sem constante. Então, sempre fique atento para definir a característica constante. Toda questão de eletricidade que envolve análise de diretamente ou inversamente, eu mudei a resistência de tanto para tanto, o que é que aconteceu com a potência? O que é que aconteceu com a corrente? Eu só posso fazer essa análise de proporcionalidade após identificar o que ficou constante. Então, um exemplo, Joãozinho estava em São Paulo, pegou o chuveiro dele e trouxe para Natal. Ele ligou lá na tomada. A potência aumentou ou diminuiu a potência dissipada? Então, o que ficou constante nessa situação? A resistência, porque o aparelho continuou sendo o mesmo. O que mudou foi a DDP. Lembrar que em São Paulo é 110 e aqui em Natal é 120. Então, as questões sempre darão indicativos. Tentem ser pragmáticos nas resoluções das questões. Elas são feitas para você fazer. Então, elas te dão indicativos. Analise a proporcionalidade disso ou disso. Ou mudou isso em relação ao quê? Algo na questão vai me dizer o que ficou constante. A mesma coisa, valores nominais são dados por uma ocasião específica, para a gente identificar o melhor funcionamento e para identificar a característica principal do aparelho, que é a impressão digital do aparelho, que é a resistência do aparelho. Alguma dúvida sobre isso aqui, esses desenhos? Posso dar continuidade? Acho que eu fui claro quanto a isso, né? Show, continuando então. Olha aqui, vamos lá. O uso de chuveiros elétricos no inverno. Só um segundo. O uso de chuveiros elétricos no inverno, 1 hora de banho quente consome em média 6,5 a 6 kWh. Com o uso de um chuveiro elétrico popular aproximadamente de 157,5 kWh no mês. Em São Paulo, a Eletropaulo cobra, olha aqui, valor de 30 centavos por kWh, significando 60 minutos de banho por dia ao final de 30 dias. Isso custa 47,25 centavos, sem contar com os impostos, taxa de iluminação pública e encargo de capacidade emergencial. O chuveiro que realizou o consumo mensal apresentado tem a potência de aproximadamente. Bom, a gente vai fazer o caminho inverso dessa dica que eu dei aqui, né? Então, quando eu quero saber o valor do consumo, eu sempre vou pegar a potência, né? Multiplicar pelo número de dias que ele foi usado, pelo número de horas por dia que ele foi usado e pelo valor do quilowatt-hora. Então, o preço do kilowatts, que seria 10 a terceira watt-hora. E ele quer saber a potência. Então, todos os outros dados eu tenho que ter. O valor foi de R$ 47,25. Isso aqui para um chuveiro de potência que eu quero descobrir durante 30 dias, ligado 1 hora por dia. Vou botar só o D aqui e só o D aqui também.
com preço de 30 centavos por quilowatt-hora. Tá? Continuando aqui, ó, a gente já observa, cortando D com D, hora com hora. Aqui seria em reais, né? E aqui reais também. Já cortava reais com reais. Então, a potência desse chuveiro vai ser igual a 47,25 vezes 10 a terceira sobre 30 vezes 0,3. Isso aqui dá 47,25 vezes 1000 dividido por 30 dividido por 0,3. Dá exatamente 5.250 watts. Então, assim, caso você não tenha facilidade em interpretação de análise dimensional ou algo do tipo, para facilitar a sua interpretação nesse tipo de questão, eu trouxe isso daqui, né? Essa chavezinha, que depois você dá uma olhada melhor. Mas, por padrão, esse tipo de questão, que caiu, se eu não me engano, caiu umas duas no simulado passado e o pessoal pediu na monitoria, eu resolvi. Seguem sempre esse padrão. O valor é igual a potência vezes dia, vezes hora por dia, vezes o preço. Tá bom? Continuando. Olha aqui, questão 7. Um estudante de engenharia elétrica montou um circuito simples. Nele havia uma bateria, um interruptor elétrico, fio condutores com a resistência desprezível e uma lâmpada com potência de 60 watts e tensão nominal de 12 volts. Olha só o valor nominal, os valores nominais aparecendo aqui. Quais são os valores nominais? 60 watts para 12 volts. Tá? Com isso, a gente consegue descobrir o valor da resistência, né? Lembra lá, é igual ao quadrado sobre R. Então, a gente tem 60 é igual a 12 vezes 12 sobre R. Esse R aqui, que é a impressão digital do aparelho, o valor da resistência dessa lâmpada é igual a 60. Opa, é igual a... Segundo, é igual a 12 vezes 12 sobre 60. E a gente sabe que 60 dividido por 12 é 12 sobre 5. Tá? Ohms. Não vou calcular porque não tem por que eu trabalhar com número decimal. Né? A gente sabe já o valor da resistência dessa lâmpada. No momento em que o interruptor foi acionado, percebeu-se que a lâmpada não brilhava como deveria, pois dissipava apenas um quarto da própria potência, ou seja, um quarto da potência que ela libera, ou que ela dissipa em uma condição nominal, em uma condição ideal. Tá? A tensão a qual a lâmpada a qual a lâmpada desse circuito estava submetida era D. Então, a gente quer saber a tensão dessa bateria aqui. O que aconteceu? A potência dissipada foi igual a um quarto da potência nominal. A outra coisa a gente quer saber é a DDP a qual ela estava sendo submetida. E o que a gente sabe que é constante, que se manteve, né? Porque a potência não se manteve, a DDP não se manteve, até porque isso são valores nominais dados pelo fabricante para a gente interpretar como funciona esse aparelho. Então, o que manteve constante? A resistência, que é 12 sobre 5. Me permitam colocar esse 5 lá para cima já, tá? Adiantado. Então, continuando aqui.
O U ao quadrado é igual a 12 vezes 60 sobre 4 vezes 5. 60 dividido por 5 dá 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 12, 36. E olha a raiz quadrada, ó, raiz quadrada de 36 é 6. Portanto, a DDP que essa lâmpada foi submetida foi de 6 volts. Então, metade do que o fabricante recomenda que ela seja submetida. Por isso que ela dissipou menos do que o fabricante diria que ela era para dissipar, tá? Então, resposta letra C de casa. Continuando, última questão de física. Vamos lá, questão 37, ele nos dá uma tabela aqui, ó, e tabela de valores nominais. Então, uma tensão elétrica a qual o aparelho deve ser submetido, uma corrente elétrica que ele vai funcionar normalmente e a potência elétrica que ele vai dissipar nessa condição da tensão submetida, tá? Então, ó, apesar de os adaptadores que servem para conectar mais de um aparelho elétrico em uma única tomada serem bastante utilizados pelos brasileiros, a população não fica atenta às informações contidas nas embalagens. Todos os dispositivos elétricos têm especificações técnicas que precisam ser respeitadas. As versões mais comuns desses adaptadores de tomadas suportam tensões de 127 e 220 volts. E a corrente máxima que passa por ele é de 10 amperes. Mas costumam ser conectados a vários aparelhos sem a verificação das especificações de cada dispositivo, as especificações nominais, tá? Continuando. A tabela contém informações de aparelhos residenciais que costumam ser ligados simultaneamente e todos por meio de um adaptador de tomada comum, gerando riscos de pane elétrica ou mau funcionamento. Quais os aparelhos ligados podem ser conectados simultaneamente? Então, quais podem ser conectados a uma tomada por meio de um adaptador comum, sem que haja riscos de sobrecarga ou mau funcionamento? Tá, então a gente tem que garantir duas coisas. Primeiro, que não haja sobrecarga, ou seja, que a corrente que vai passar por esse adaptador não passe de 10 amperes. Isso seria prevenir a sobrecarga. E o mau funcionamento seria prevenido quando nós colocamos aparelhos que funcionam a uma mesma tensão nominal. Lembra lá naquela listinha que eu dei, ó, que aqui, nas resistências os aparelhos são sempre associados em paralelo. Então, a mesma coisa. Esses aparelhos adaptadores que unem vários circuitos, né, vários aparelhos elétricos, eles são uma forma de associação em paralelo. Tá? E o que a gente deve definir? Que associações em paralelo têm a DDP igual para todos os aparelhos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais aparelhos funcionam com a mesma tensão nominal. Então, vamos lá. Batedeira, tá aqui a batedeira, funciona com 127. O espremedor funciona com 127 também, tá certo. E o liquidificador? O liquidificador com 220. Então, não, já não pode ter uma associação em paralelo deles, porque vai ter mau funcionamento, tá? A DDP nominal deles é diferente. B, espremedor de frutas, 127, fritadeira elétrica, 127 também, e batedeira, também 127. Então, o funcionamento já é bacana, porque todos têm a mesma tensão nominal. Segundo, aquecedor de ambiente, tem 127,
batedeira 127 e espremedor de frutas 127 também. Então, olha a C aqui, também é uma boa candidata a ser a resposta. A D, liquidificador 220, aquecedor de ambiente 127. Já não pode ser, eu tenho tensões nominais diferentes. E é forno micro-ondas 220, fritadeira elétrica 127. Já não pode ser, por também ter tensões nominais diferentes, tá? E agora, as duas, teoricamente, já garantem um bom funcionamento, todas têm a mesma tensão, mas eu tenho agora que garantir que nessa associação em paralelo, a corrente total exigida por essa associação seja menor do que 10 amperes. Então vamos lá. O B é um espremedor de fruta que tem 1,6 amperes. Uma fritadeira elétrica que exige 10 amperes. Olha aí, já complicou a situação. Mas só para terminar, em uma batedeira que tem 0,8 amperes. Então esse resultado aqui dá muito maior do que 10 amperes, que é a corrente máxima que esse adaptador exige, né? A resposta já seria C, mas a gente já pode analisar aqui, ó, que o aquecedor de ambiente exige 7,5 amperes, que a batedeira exige 0,8 amperes e o espremedor de frutas 1,6. Esse resultado aqui dá, se eu não me engano, 9,9 amperes, tá? Que é menor do que 10, está no limite lá do funcionamento. Por isso, letra C. Tá? Então, uma coisa para resolver essa questão era saber que era uma associação em paralelo. E na associação em paralelo, eu exijo as tensões nominais iguais e a corrente delas somadas, que cada uma produz, vai ser a corrente total que vai passar por dentro desse adaptador. Tá? Então, letra C de casa também. Dúvidas? Alguma dúvida? Se manifestem. Pois está concluída. Está concluída a parte de física. Agora eu vou acabar a gravação.